missão é presente dos deuses, é destino e está escrito para cada um de nós. Eu acho que o Brasil, por ser um país tão místico, quando a gente fala religioso, dá ideia muito de religião só, né? Mas eu acho que o Brasil é um país místico, as pessoas acreditam, as pessoas têm fé, as pessoas dificilmente são ligados a uma única crença, né? E eu acho que isso, para mim, sempre foi muito importante, porque eu sempre gostei muito de liberdade, eu sempre fui muito livre em tudo que eu busquei. Eu acho que liberdade para mim é uma palavra extremamente importante, porque junto com isso vem a criação, vem o inesperado, vem os encontros. E desde pequeno eu sempre tive muita curiosidade com o sagrado. Eu achava bonito as igrejas, achava bonito os centros de Umbanda, achava bonito as procissões, achava bonito tudo que fosse ligado a festas religiosas. E acho que essa pluralidade que tem o Brasil, essa oportunidade que o Brasil dá pra gente, ajuda a formar uma religiosidade, uma espiritualidade que é maior do que qualquer coisa, qualquer religião. Mas eu busquei sim algumas religiões. Eu nasci num berço católico, a família da minha mãe é católica. Parte do meu pai, poucas pessoas sabem, tem muitos evangélicos. Sempre gostei muito das religiões afro. Sempre, assim, isso é uma coisa que me fascinava. Depois, mais tarde, fui entender, né? Porque nas religiões de matrizes africanas, tanto a Umbanda como o Candomblé, a gente tem um pouco de tudo que a gente gosta, né? Que é a festa, que é a devoção, é o ritual, a liberdade, a alegria, né? Então, para mim, foi fazendo mais sentido. Sou iniciado para Oxóssi, que é o orixá da caça, o orixá da arte, o orixá que comanda a nossa consciência, inclusive, né? E tenho devoção em muitas coisas, né? Eu também não fiquei uma pessoa só fechada no candomblé. Por conta do meu trabalho, que é também um pouco ligado com a espiritualidade, quer dizer, totalmente ligado, né? O tarô, orientar as pessoas. Eu também fui percebendo que eu não poderia me fechar num único espaço. Então, isso tudo foi essencial para que eu pudesse entender, né? Então, eu queria ajudar as pessoas, fui compreendendo a minha missão, fui compreendendo o meu trabalho. Ouvi muitas vezes que eu era um predestinado para ser um sacerdote do culto ao orixá, mas acho que eu era um predestinado para ajudar as pessoas. Hoje eu entendo isso. Hoje eu não tenho mais nenhum vínculo com nenhuma casa. Eu decidi cuidar da minha espiritualidade da maneira que eu acho que é o que o meu orixá pede para mim, que é com liberdade, e tento passar isso para as pessoas. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Eu acho que todo mundo passa por desertos. Isso é uma condição do ser humano, eu já tenho percebido isso. E a vida também tem momentos tristes, né? Tem momentos difíceis. E o que difere é como você encara tudo isso, né? Como você lida com tudo isso. E um dos momentos mais difíceis que eu tive foi de um deserto de fé, assim, que minha fé ficou em xeque.
tudo que eu acreditava, tudo que eu achava que poderia me salvar, de repente se desestabilizou. E aí foi quando eu me afastei um pouco da espiritualidade, mas eu não abandonei. Eu deixei isso um pouco guardado e me voltei para a literatura, que sempre foi uma paixão, né? Desde pequeno. E até lembrando agora, o primeiro livro que eu li, de verdade, assim, tinha 11 anos de idade, eu li A Mulher que Matou os Peixes, da Clarice Lispector, que para mim é uma das grandes escritoras e que já me ensinou muito mais do que muitos gurus e muitos livros sobre espiritualidade, né? E foi na literatura que eu me voltei para a minha espiritualidade, né? Então eu fui para a literatura porque eu achava que eu não era mais... que o que eu acreditava de repente não fazia mais tanto sentido. E foi dentro da universidade, fazendo meu mestrado sobre poesia, estudando sobre a Maria Bethânia, estudando sobre Fernando Pessoa, e numa aula de mitologia que eu tive com um grande mestre, esse professor já morreu, infelizmente, o professor Fernando Segolin, que foi um grande estudioso do Fernando Pessoa. E ele falava com tanta paixão de poesia e de literatura que ele fez brotar em mim a poesia, que já estava desde pequeno, mas também fez renascer a minha busca pelo sagrado. E aí fui retomando as minhas leituras, né? Até tem um trecho da Clarice que eu gosto muito, que é desse livro dela, Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, que diz assim: alivia minha alma, faze com que eu sinta que tua mão está dada à minha. Faze com que eu sinta que a morte não existe, porque na verdade já estamos na eternidade. Abençoa-me, para que eu viva com alegria o pão que como, o sono que durmo. Faze com que eu tenha caridade e paciência comigo mesma. Amém. No Ferreira Goulart, eu tive uma alegria imensa de conhecê-lo pessoalmente. E ele dizia: a arte existe porque a vida não basta. E é mais ou menos por aí, né? A arte existe porque a vida nua e crua é bem preta e branca se a gente não tomar cuidado. Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há de ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo. Outro autor que eu digo que é o autor da minha vida, porque eu gosto muito de lembrar da infância. E o Manuel tem uma frase que diz assim: sapo é um pedaço de chão que pula. Manuel ajudou com a literatura dele, com a poesia dele também, me ensinou a pertencer à minha casa. Então hoje, quando eu ando pelo quintal, quando eu observo pequenas simplicidades, meu gato, meu cachorro, os cachorros, né? Manuel me dá esse olhar, né? Que é o olhar da criança, que faz de uma pedrinha o mundo, que faz do cachorro o melhor amigo. E se a gente conserva isso na vida adulta, fica muito melhor, né? Fica mais gostoso, eu convivo bem
com isso. Manuel reforça muito isso. Ao mesmo tempo que outros autores me trazem maturidade também para enxergar a vida, como Fernando Pessoa, Walter Ugumãe, Maria Valéria Rezende, que é uma autora esplêndida também, o Mia Couto. Então são autores que me dão uma clareza de que o mundo tem as suas feridas, tem as suas dificuldades, mas também tem coisas maravilhosas e que vale a pena viver. Quando eu escrevi o Sopro dos Orixás, eu tive uma surpresa muito bacana, porque ele foi o meu terceiro livro de poesia e que eu consegui juntar um pouco do universo do sagrado com o poético. Essas poesias, elas nasceram prontas, elas nasceram num sopro, não é à toa que a gente batizou o nome de Sopro. Eu falo a gente porque esse livro, ele não é só meu. Esse livro é meu e do Elias Andreato, que para mim é o maior exemplo de ser humano, de artista, de pessoa bondosa que eu já conheci na vida. O Elias para mim é uma referência, é meio que um sacerdote mesmo, né? Temos um amor assim espiritual. Não sei também se tem divisões o amor. Tem um amor, né? E os poemas eu fiz o primeiro e mandei para o Elias. E eu sabia que aqueles poemas tinham que ser ditos pela voz do Elias. Então foi um processo criativo, espontâneo, mas que não teve uma... Como eu posso dizer? Uma pretensão de que aquilo fosse feito, tanto que eu escrevo à mão, minhas coisas são feitas todas à mão, e eu tenho aqui, né, todos os meus livros são feitos à mão, e eu tenho o poema aqui ainda escrito. Não foi fabricado, foi espontâneo. E foi através do Elias, levando a minha poesia para o palco, e fazendo o projeto junto comigo, que eu compreendi o meu ofício na arte como escritor. Mulheres e homens e crianças confiam no teu caminho de retidão e glória. Ó 12 ministros de Xangô, façam tremer no horizonte dos injustiçados a balança do rei. Todo o processo do livro, O Sopro dos Orixás, foi muito inspirado. Depois a gente trouxe o Jonathan para fazer a trilha sonora do CD que acompanha o livro. A gente achava que o livro não tinha que ficar só naquele silêncio da leitura, que a voz do Elias precisava tomar conta do livro e precisava ir junto para o mundo. Mas foi o Elias levando a minha poesia para o palco, com a sua amizade, com o seu amor, com o seu carinho, com a sua generosidade, que eu entendi que eu era um escritor de verdade. Foi na noite do lançamento do livro, em que o Elias fez uma apresentação linda num teatro em São Paulo, que eu entendi que eu era escritor. O André é um poeta, um estudioso, um espiritualista, filósofo, então uma pessoa de muitos talentos. Eu conheci o André em 2006, e eu fui indicada para ser a professora de canto dele por um amigo nosso em comum. Então a gente começou a ter aulas juntos, também fizemos umas coisas com teatro. E foi um encontro gigantesco, na verdade, porque durante um bom tempo a gente teve sessões assim longas, fazendo porque o André, ele tem a escrita muito fácil, né? Ele escreve
poemas e escreve músicas com muita facilidade, né? Então a gente chegou a musicar, a cantar algumas das músicas que o André tinha feito na época, e a gente ficou muito, muito, muito próximos. Aí, além disso, toda vez que eu tinha alguma dúvida de caminho, para onde seguir, eu sempre ligava para ele e falava: Golfinho, por favor, eu chamo ele de Golfinho, por favor, me ajuda, eu não sei se eu vou para esse lado, para esse, me chamaram para tal coisa, me chamaram para tal coisa, e ele sempre falava: não, calma, isso vai resolver, não, Luciana. Até hoje eu agradeço o André, porque se não fosse ele, eu não estaria no grupo de teatro que eu tô há 10 anos, porque numa dessas encruzilhadas eu falei: vou sair desse aqui. Ele falou: sai de todas menos dessa. Então, assim, além da parceria, da amizade, o André, em algum lugar, sempre foi essa pessoa que me sinalizava caminhos. Quando as pessoas não convivem comigo e vêm de fora, pelo fato de eu trabalhar há muitos anos na TV, no rádio, na internet, nos meios de comunicação em geral, e por ser uma pessoa conhecida dentro do que eu faço, as pessoas confundem isso com fama. Eu não me considero famoso. Eu sei que eu sou uma pessoa conhecida por aquilo que eu faço. E sou amado. Isso que é o mais bonito, que eu acho mais bonito. Estou falando com toda a sinceridade possível e com toda a humildade que eu aprendi nesses anos. Foi um pouco difícil para mim transitar nesses lugares, porque eu não sou artista, eu não me fantasio para estar na TV, eu não crio uma personagem para subir no palco. É o André. Mas eu também entendo hoje que eu tenho, né? Um dom, vou chamar assim, mas não sei também se é dom. Tenho um compromisso com a espiritualidade, de estar no meio da comunicação, fazendo a diferença, colocando a minha palavra a serviço de algo maior, a serviço do outro. No começo as pessoas queriam me rotular, o guru dos artistas, o guru das estrelas, quando faziam matéria no jornal. E foi muito difícil para me desprender disso, porque isso me chateava. Eu não era isso que eu queria ser o André. O André que chega no coração das pessoas através da televisão. Porque a televisão também tem esse poder fantástico, que é de criar uma intimidade. O rádio também, né? Eu adoro fazer rádio por conta disso também. De você virar um amigo daquele que você nem conhece. Para mim é fundamental que a devoção e o sagrado estejam relacionados com o autoconhecimento. Se não houver a melhora do ser humano, se não houver a reforma interior, só a devoção, só a crença no sagrado, para mim não faz sentido. Eu adoro todas as coisas, e o meu coração é um albergue aberto toda noite. Tenho pela vida um interesse ávido, que busca compreendê-la sentindo-a muito. Eu amo todas as coisas, umas mais do que as outras. Não, nenhuma mais do que a outra, mas sempre mais as que estou vendo do que as que vi ou verei.